Fala Fala galera, galera, eu sou a Marcela, eu sou o Luiz. nós somos alunos da Faculdade Exanc. Ih, Hoje a gente vai contar um pouquinho em um novo formato, né? Já que a gente está isolado, sobre como está sendo a nossa vida e como a gente está fazendo para estudar nesse período de quarentena. Fica em casa, hein? É bom, assim, se você puder, fica em casa. Já vamos começar com a Se notícia você boa, puder, já vamos fique em começar casa. assim, falando assim, a verdade. Se você puder, fica em casa. Exato, por favor, porque a gente está tentando. E acho que talvez é sempre bom reforçar, por mais que todo mundo já tenha dito, que o de sempre, né? Se for sair de casa, lave suas mãos, saia o mínimo possível, use máscaras, Exato, luva, evite tudo contatos que puder humanos. fazer. Álcool em Tudo que gel, puder fazer para se álcool em gel prevenir. provavelmente a gente não vai mais achar em lugar nenhum, porque todo mundo estocou álcool em gel. Então, Exato. Álcool 70, assim. No mercado aqui perto de casa estão colocando limite para comprar álcool, justamente porque o pessoal tava estocando e aí são três por pessoa agora. inclusive esse foi um dos problemas, né? Porque as pessoas estocaram coisas sem pensar no próximo. Pense no próximo, amiguinhos. Exato, Não exato. estoquem Esse é coisas o momento para desnecessariamente. isso. Exato. Vou começar contando então, já que eu já falei do mercado de perto de casa, como tá minha vida pessoal, assim, brevemente. Certo. Eu sou redatora, então eu poderia trabalhar de casa já, porque eu sou PJ. Então a gente está mantendo isso durante a quarentena, todo mundo em casa, consigo trabalhar normalmente, sem redução de salário e sem precisar ir até a empresa. Então, nessa parte, minha vida mudou pouco, porque eu continuo trabalhando no horário normal. Porém, é bem diferente, né? Você trabalhar de casa e trabalhar numa empresa. É estranho que você acorda e fala, nossa, tenho que ir pro trabalho. Aí você levanta da cama e fala, estou no trabalho. Exatamente. No meu caso, é que agora eu tô na sala, mas meu escritório é justamente o meu quarto. Eu montei uma mesa e montei um mural, depois eu mando foto se você quiser, onde eu coloco as minhas obrigações, tenho o meu calendário, tem as coisas que eu preciso fazer, tem a minha linha criativa, tudo no meu quarto. Então é justamente isso. Eu acordo, lavo o rosto, escovo os dentes, 5 minutos antes de começar meu expediente, abro o computador e tô trabalhando. O que mudou bastante também foi o meu horário de almoço, por exemplo. Antes eu comia meio-dia e meio mais ou menos. E agora eu passo um dia inteiro sem comer, sem sentir fome. E tô comendo 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, e é a única refeição que eu faço. Então eu tô tentando me policiar um pouco em relação a isso, porque eu tô comendo muito mal. Isso é um perigo. Isso é uma coisa Exato. porque muita gente, assim, não está acostumada a ter que trabalhar de casa ou ter que ficar muito tempo em Sim. casa. A gente está muito mais acostumado a ficar mais tempo fora de casa que em casa, inclusive. Exato, e aí eu tava conversando com o menino que mora comigo, que é justamente isso. Quando eu tenho que ir trabalhar, então eu já tenho um desgaste, já gasto energia de acordar, tomar banho e treinar, e depois ir pro trabalho, pegar o transporte público, então é normal eu sentir fome mais cedo. É, porque E agora que eu assim, não tenho tanto esforço físico, eu sinto fome mais tarde, mas eu tenho que acostumar o meu corpo a comer no horário correto e fazer todas as refeições, né? sim, é igual eu, né? Vou falar um pouquinho agora da minha rotina, que é como eu trabalhava com Aham. eventos, eu não tenho o que fazer, não tem evento, não pode ter evento. Sim, é, Então, acaba que o pessoal do serviço teve que me realocar para outras atividades para poder auxiliar em outros ambientes para eu, né, para eu ter o que fazer, porque senão lascou. E, sim. e acaba que fica isso, a gente não está acostumado a ter uma rotina onde a gente não gasta tanta energia. Então, por exemplo, eu não sei mais dormir. Eu simplesmente, assim, eu estou dormindo, mas eu não sei mais dormir nos horários. Eu vou dormir, sei lá, 3 da manhã e acordo no horário de Sim, eu trabalhar. também. E por não ter o deslocamento, né, de você ter que sair e voltar, acaba que dá o horário de sono que eu sempre durmo normalmente. Então, isso acaba não afetando. Mas o problema é esse, se eu for dormir no horário que eu teria que dormir, sei lá, 10, 11, meia-noite, eu ia acordar 5 da manhã sem fazer nada.
5, 6, 7 da manhã Sim, sem, assim, sem motivo. E aí acaba que você não tem aquele cansaço, você não tem aquela rotina, você não tem aquela coisa de acordar cedo, pegar um ônibus, depois pegar um metrô cheio, em pé, chegar no trabalho, fazer um monte de coisa, aí depois ir pra faculdade, chegar em casa depois de 12 horas, 13, 15, enfim. sim. Isso é um problema também, né? Porque por mais que a gente esteja dormindo melhor, a gente continua dormindo pouco, né? Então, É uma isso. hora o corpo vai cansar e vai perceber e falar: ô, presta Uma hora atenção, vai dar querido. ruim, uma hora vai dar ruim. Uma hora dá ruim. E é justamente Exatamente. sobre isso que a gente veio aqui falar com vocês dessa vez, que é, vamos, vamos tentar Vamos trocar analisar aí, né? ideia. Tentar analisar uma rotina Exato. melhor, tentar se reaprender, porque nada mais do que isso, né? Agora a gente tá numa pandemia, a gente tá numa Sim, quarentena e a gente tá tendo que reaprender um modo de vida novo. A gente tá tendo que refazer, exatamente. reaprender a fazer coisas que a gente já estava acostumado e que, assim, querendo ou não, elas não vão ser mais as mesmas. Não adianta você se iludir de que daqui 2 anos vai tudo voltar ao normal. Não vai, as coisas vão mudar. É isso. Sim, exatamente. A gente não vai mais. Nunca mais vai ter a mesma rotina, sabe? Ela vai voltar aos poucos, mas não totalmente igual. E eu Exatamente. acho que tá sendo um período também que a gente tá sendo mais empático, né? Porque eu, por exemplo, tô mais de 40 dias sem ver a minha família. Então eu ligo muito mais pra eles, pergunto como eles estão e me preocupo muito mais. A mesma coisa com os meus amigos, porque eu sei que esse período de isolamento, que a gente não pode ter contato, não pode fazer as coisas que a gente gosta, acaba mexendo muito com a cabeça. Então a gente quer mais conversar, saber como vocês estão e entender, né, como que tá sendo isso pra vocês, porque eu tava falando com os meus amigos que não é egoísmo eu reclamar, por exemplo, falar que eu não tô bem, porque realmente não é o período em que tá todo mundo bem. Só que ao mesmo tempo a gente precisa entender como as pessoas que estão perto da gente estão se sentindo, pra gente tentar se ajudar e se apoiar mesmo que de longe, né? Uhum, você aproveitar que agora a gente tem pelo menos um pouco, entre aspas, mais de tempo e Sim, tá à disposição, né? Porque é um momento que tá mais difícil, a gente não consegue ter esse contato próximo e o ser humano é um bicho sociável, ele precisa estar em sociedade, ele precisa conversar, ele exato. precisa estar ali em contato. Então é a hora que a gente tem que arranjar outras formas de suprir essa necessidade social que a gente tem. Sim, eu, por exemplo, toda semana eu ligo para um grupo de amigos que eu tenho, que eu trabalhei com eles há uns anos atrás. Toda semana, nem que seja 20 minutos, a gente se fala por ligação e a gente conta como tá a nossa vida, o que a gente tá fazendo, coisa que quando a gente podia se ver, a gente fazia bem menos, isso que é mais engraçado. É isso que é Que louco. antes a gente ficava um mês, 2 meses sem se ver, sem se falar, mas estava todo mundo tranquilo. Agora a gente tem essa preocupação de se falar toda semana, justamente para não deixar ninguém cair, assim, vamos se dizer. Uhum. E é uma coisa que também aconteceu comigo. Como eu sou dos jogos, né? Eu sou gamer, então eu jogo Uhum. muito e eu tenho muitos amigos que são desse mundo também, que jogam muito e a gente acaba se apoiando muito. Então a gente se fala todo dia, a gente joga junto Sim, todo dia, a gente se distrai, a gente dá risada. E isso é isso é uma muito coisa, bom. assim, que é muito boa. Assim, se você não tem um hábito desse, é um hábito bom, eu aconselho, porque é uma coisa que você tem um envolvimento social de como se fosse, assim, todo dia. Exato, mesmo que mínimo, né? E uma coisa que eu tô fazendo que tá me ajudando bastante também, pra quem não sabe, meu irmão é personal e ele tá postando treinos toda semana que são de alta intensidade, etc., mas que eles duram 20 minutos, 30 minutos no máximo. Então eu tô tentando me exercitar, tentando ocupar a cabeça, até porque se a gente se exercita, o corpo ele cansa mais rápido, então eu consigo dormir mais cedo. E é uma coisa que tá funcionando pra mim. Eu tenho amigos que zero condições de treinar em casa, mas que eles estão achando outras maneiras de se cuidar. Então, meditação, música, aprenderam um novo hobby. Tem uma amiga minha que aprendeu a fazer crochê e tá fazendo tapete, essas coisas assim. E pra ela tá sendo maravilhoso. Então é o momento da gente encontrar o que é melhor pra cada um e como a gente consegue ocupar a cabeça também. Não Exatamente. só com trabalho e não só com faculdade, né? E inclusive falando de faculdade, você que não estava acostumado a ter o EAD, bem-vindo ao mundo do EAD, né? Do grande Bem-vindo EAD. ao mundo do EAD. É difícil, mas particularmente pra mim tá sendo melhor. Sim, Eu prefiro esse modelo, ele acaba porque eu, sendo eu me obrigo mais, né?
Isso, a gente acaba se obrigando mais porque a responsabilidade fica um pouco maior de que a gente tem que fazer alguma Sim, coisa. exatamente, E de exatamente. correr atrás do conteúdo, porque o professor não tá ali na sala, né? Ele não tá, você não encontra ele no corredor antes de começar a aula. Então, você Sim. tem que correr atrás de estudar. E é uma coisa que tem muita gente que está tendo dificuldade, tem gente que está tendo menos, só que é Uhum. importante a gente sempre ressaltar que a gente tem que se organizar, a gente tem que manter nossa É, tabelinha de coisas ali para fazer, e eu tô nossa tentando ajudar moralzinha. também as pessoas que estão com mais dificuldade em algumas matérias, por exemplo. Eu tenho dificuldade em algumas, sei lá, macro, e algumas outras pessoas têm mais dificuldade com exatas. Então a gente se ajuda, troca experiência, coisa que não acontecia comigo, por exemplo, em sala de aula, porque eu chegava em cima da hora sempre por causa do trabalho, e aí sentava onde dava, assim, e passava a aula inteira quieta, sem me comunicar muito com ninguém. Agora, com esse espaço de tempo maior, eu consigo ajudar e ser ajudada, e também tem a questão da autonomia, né? Se eu não consigo assistir a aula, por exemplo, no horário que foi demandado, eu me coloco na obrigação, tipo, hoje, de assistir as aulas que eu perdi, e isso não significa que eu vou ter aprendido menos. Isso é uma parte boa também, porque a gente está tendo a gravação das aulas, então a gente não perde nada do conteúdo desde que a gente se organize para assistir todo ele. Então é uma coisa que está facilitando para mim bastante, no caso. É, a mensagem que a gente quer passar é essa, de tentar se organizar e não tentar ficar sozinho. Por mais que a gente não possa se aproximar das outras pessoas, a gente Exato. tem que se ajudar, porque de alguma forma a gente vai ter que se ajudar, tá todo mundo no mesmo barco, sabe? Tá todo mundo no mesmo planeta. Então, Sim, seu amiguinho não consegue se organizar, ajuda ele a se organizar, liga para ele, ensina ele a se organizar, ensina ele a sim, formas e jeitos de conseguir fazer as coisas, porque é importante você ter essa ajuda ao próximo, você conseguir ajudar o próximo, você perguntar, sim. e não só com coisas de faculdade, nem só com coisas do Não, trabalho. tudo. Manda mensagem pro seu amigo, vê se ele tá bem mesmo. Não, não manda foto de bom dia dizendo para ele ter um ótimo dia. Liga para ele e fala: "Ô, você tá bem? Tá tudo bem? Você tá Você precisa de tendo um bom ajuda? Você dia, precisa conversar?" realmente? Porque assim, Exato, evite mandar mensagem genérica de bom dia. Realmente se importe com as pessoas. Assim, tenta ter essa empatia. Se você não tiver também, aí você é exato. uma pessoa complicada. Mas tudo bem, acontece. É, e é a questão da gente. Tipo, isso é novo pra todo mundo, sabe? A gente nunca viveu, pelo menos o pessoal da nossa geração nunca viveu nada parecido. Então tá todo mundo aprendendo junto, entendendo junto como funciona. Então essa troca de experiência ela tá sendo mais necessária agora, sabe? Por isso que a gente falou, a gente quer saber como vocês estão lidando. Tipo, eu lido de uma maneira, o Lu lida de outra maneira. É, meus amigos também, minha família, que é mais velha, por exemplo. Então a gente quer saber como vocês estão fazendo, se vocês estão bem de verdade, né? Também é uma pergunta importante. É, o que vocês estão fazendo para administrar, como está sendo essa relação trabalho, faculdade. Tem faculdades que elas estão, que elas paralisaram as aulas, provavelmente vão ter aula aos sábados e nas férias. É, eu tô bem feliz que a gente não vai precisar ter aula nas férias, então mudou bastante a dinâmica. Tem gente que reduziu o horário de trabalho, por exemplo, reduziram o salário. É, Uhum. tem gente que infelizmente perdeu o emprego. Tipo, como a gente vai se virar, sabe? A gente precisa se escutar para entender como se ajudar também, sabe? Sim, antes de entrar em Comprar de pequenos empreendedores, por favor, gente, se vocês isso, puderem. se vocês Comprem puderem, de autônomos, por favor. isso, ou tentem usar mais o serviço dessas pessoas, porque tem muita gente que tá na roça, assim. Exatamente. Não que não seja importante comprar de grandes empresas, porque é também, mas eles conseguem se segurar, por exemplo, 2, 3 meses sem ter o volume de vendas habitual. Pequenos Acho que até empreendedores mais não que tem isso, né? como se segurar, não tem como segurar tanto tempo. Então, agora a gente pode falar mais de consumo consciente, que era uma coisa que a gente queria falar há um tempo atrás, onde a gente decide para quem que a gente vai dar o nosso dinheiro, sabe? A economia ela gira e a gente tem o poder de escolha de saber quem merece ou não o nosso dinheiro, o nosso salário suado. Então esse é o momento também de pesquisar realmente, sabe? A gente tem um pouco mais de tempo, então pesquisa quem precisa. Restaurantes de. Eu gosto muito de um restaurante, por exemplo, de um refugiado que ele faz comida vegetariana e do Congo. E ele postou esses dias, por exemplo, que ele estava tendo muita dificuldade e ele não queria demitir ninguém e ele tinha um número extenso de funcionários. Então, assim,
McDonald's ou um dono de um restaurante pequeno, sabe? Esse é o momento da gente entender melhor para quem que a gente Exato. vai direcionar o nosso dinheiro. Você vai no mercado, no hipermercado que tem perto da sua casa, que não é tão perto assim, às vezes está mais aglomerado, ou você vai no mercado do seu Sim, bairro, que é de um produtor numa pequeno, vendinha, né? numa vendinha da esquina da Sim, sua casa, sabe? Mas vamos. sim. Essas pessoas precisam E de um não apoio precisa ser também. de tudo também, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que um mercado maior fazer a compra lá é mais barato, então não é gastar mais dinheiro que a gente está pedindo. E, Mas se tiver a inclusive. possibilidade, vamos comprar de quem precisa mais, sabe? Uhum. Para que a gente consiga fazer essa economia girar de uma maneira um pouco mais consciente, mais. Mas você tem um adjetivo para isso? Perdi. Mas. Não, também não. Acho que consciente é a palavra certa pro momento. Exato. E Então, de que, uma maneira mais consciente. inclusive, queria botar um ponto que você falou que às vezes o mercado maior tá mais barato. E não, eu tentei ir, minha mãe falou que tava melhor, enfim, com tecidos, né? E aí, por Aham. exemplo, no dia que começou a quarentena, eu aproveitei que meu pai tava em casa com o carro e fui e fiz uma compra. Como eu moro sozinho, Uhum. eu fiz uma compra que dura muito tempo, porque eu não vou estocar coisa, eu vou fazer a compra habitual de sempre, porque eu moro sozinho, eu não vou gastar tudo em uma semana, sabe? E, Exatamente, tem e essa aí, questão. quando eu quando eu tive que ir no mercado de novo, eu fui num mercado que minha mãe acabou dizendo que tava mais barato, eu cheguei lá não tava, sabe? Tipo, um mercado maior, que tem mais variedade de Uhum. coisa, não tava mais barato, ele tava mais caro do que o mercado do meu bairro. Então assim, por que eu vou num Sim. cara grande, sendo que ele tá a mesma coisa do cara da esquina de casa, sabe? E você falou uma coisa importante, por exemplo, eu também moro só, então assim, ou eu saio para comprar as coisas ou eu saio. Não tenho muitas opções. Então, quem mora com a família ou com mais amigos, tenta entender, por exemplo, se eu morasse com os meus pais ainda, eu seria a pessoa mais é, correta, entre aspas, para ir fazer as compras, ir atrás de algumas coisas, porque eu não tô no grupo de risco, os meus pais já estão. Então, entender isso, porque, por exemplo, no mercado aqui perto de casa, só pode ir uma pessoa por vez para comprar, assim, não no mercado inteiro, mas se eu for com meu amigo, por exemplo, só um dos dois pode entrar. Então, entender isso também, ajudar vizinhos que são mais velhos. Eu moro num bairro que tem bastante senhor, então a gente tá. Às vezes eu vejo algum na rua e falo: toma meu número, se você precisar de alguma coisa você me liga, que daí eu pego junto e etc. Pra evitar que eles saiam, sabe? Porque a gente sabe que o governo não tá muito ligado nessa situação, tá mais preocupado com a economia. Então, se a gente pudesse ajudar também, Inclu- é o momento, sabe? Inclusive as partes, né, do governo que estão preocupadas com a quarentena não está adiantando, porque, por exemplo, em São Paulo mesmo o índice de reclusão das pessoas em casa está mínimo, não está o Tá necessário que só tinha que estar. aumentando, é. Tá aumentando. Então, assim, é sério, quando a gente fala fique em casa, a gente não tá brincando. A gente sabe que não é fácil ficar em casa, principalmente se você tem o costume de sair muito, você tem muita atividade fora de casa. Exato. Só que não é uma questão de gostar, é uma questão de vida. Então, assim, fique em De casa, velho. necessidade. Caraca, Sim, por favor, se você puder, fica. Sabe, eu gosto muito de sair. Tipo, eu saía na quinta de noite, voltava na segunda de manhã, sem brincadeira. Só que não tá acontecendo. Faz velho. quase 50 dias que não vou pro rolê e, gente, não tem como, sabe? Não é nem Eu, questão de eu gostar de vejo. ficar em casa ou não gostar. Eu vejo isso pela minha rua. Tipo, da sexta-feira tem vizinhos que estão fazendo churrasco com 15, 20 pessoas falando, mano, não é férias, é quarentena, é perigoso. Exatamente, gente, exatamente. Assim, uma amiga minha mandou mensagem pra mim esses dias que ela faz máscaras, ela tá fazendo, costurando máscaras pra vender e ela saiu pra entregar algumas e, meu, o parque perto da casa dela tava cheio. Como assim? Cheio, As pessoas cheio. não estão entendendo o risco da coisa. E é triste, é Sim. pesado dizer isso, mas enquanto não começar a morrer gente a rodo, Perto da gente as e pessoas não perto vão da gente, parar. sabe? Exatamente. Tipo, enquanto a gente não perder alguém que a gente gosta ou não perder alguém que é muito próximo, a gente não vai se ligar, sabe? Se a gente não parar pra pensar agora. Exato. Então, é melhor ficar 3 meses isolado, que seja, eu espero que não seja mais que isso, mas se acontecer, fazer o quê? Do que isso postergar pra 2, 3 anos, gente. Já Então, pensou? Dois, e, três anos? e é isso que é o problema, porque quanto menos as pessoas ficam em casa, mais tempo a quarentena vai durar, sabe? Que nem Exatamente. ela já foi adiada pelo governo de São Paulo faz o quê? Já umas 3, 4 vezes? Porque não tem Aham. como.
O mínimo, Sim. se eu não me engano, pelo que eu li, o mínimo que uma quarentena devia ter de isolamento social é de 70%. A gente tá em 42, 49, se eu não me engano, era isso que eu tinha lido da última vez. Falei, mano, não tá nem em Uhum. 50% de isolamento social, as pessoas querem ficar saindo de casa, velho. Você é louco? Fica na sua casa. Que inferno. Revoltada, eu sou Eu mais fico tranquila. revoltado, eu fico transtornado. Ai, gente, e outra coisa, tomem cuidado com notícias falsas e fake news, porque Sim, por favor, vejam a procedência do que vocês veja estão pra lendo, do que minha vocês mãe, minha mãe, espalham. eu assim, é minha mãe, mas ela é a mestra maior que eu conheço em acreditar em notícia falsa do Zap, porque ela simplesmente acredita em tudo. Sim. Gente, eu tive que dar uma bronca nela porque no começo da quarentena ela tava me mandando mensagem falando pra eu fazer gargarejo com vinagre que mata o vírus. Não, 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 gente, não. gente. Consultem fontes confiáveis, escutem podcasts confiáveis com pessoas Sim. confiáveis, escutem o senhor Átila, né? Nessa casa adoramos Átila e Amarino. Conversem com pessoas especialistas, é melhor a se fazer. Sabe o que eu pensei agora? Que a gente pode fazer uma planilha e compartilhar depois com microempreendedores. E aí a gente vai alimentando conforme Uh, a gente for recebendo isso. isso é O bom, que isso você é bom. acha? Eu acho uma boa ideia. Então, fechado. A gente coloca o link aqui embaixo para vocês, de microempreendedores. Se vocês conhecerem também, a gente vai alimentando e dá acesso para todo mundo sobre isso, beleza? Exatamente. E a gente coloca também fontes confiáveis aqui embaixo. Tô Isso. tentando apontar aqui E embaixo para que vocês se atualizem sobre o caso. sim, entrem no site da Secretaria ou do Ministério da Saúde, que lá eles têm um link, a gente vai deixar aqui na descrição também, tem um link específico mostrando fake news. Eles Sim, veem a procedência da notícia e eles mostram se ela é fake ou não. Então, perfeito. a gente vai deixar o link aqui embaixo, acessem, confirmem as informações antes de compartilhar, ou mesmo que você não vá compartilhar, confirme só para você ter certeza. Porque é uma situação que a gente Exatamente. não, a gente tem que ter certeza das coisas, ou pelo menos o mais próximo de certeza, pra gente não fazer besteira. Exatamente. E se precisarem conversar, contar pra gente como tá, se precisarem de ajuda com faculdade, com trabalho, etc. Se a gente souber de alguma coisa, a gente vai avisando também. Pra que a gente se ajude, tá bom? A gente tá aqui pra se ajudar, a gente dá a mão sem poder dar a mão, entendeu? A gente dá a mão à distância. Exatamente, da mão de longe, A assim, gente dá a mão de cotovelo. longe. A gente dá o cotovelo. A gente dá um abraço virtual em todos vocês. Fechado. Tchau, gente. Até mês que vem. Se Deixem os cuidem. Se likes, precisarem conversar, compartilhem, estamos aqui. Exatamente. curtam o vídeo, Tchau. compartilhem, manda pra todo mundo e beijão. Beijos.